Você vai ouvir agora uma mensagem nos encontros de paz e vida com o pastor Joaquim Palharim. Eu gostaria que você pegasse a palavra de Deus e abrisse no livro de Êxodo, capítulo 24. Vamos ler a partir do versículo 6. É uma leitura muito estranha que nós vamos fazer agora. Pastor João Ribe, você prega muito no Antigo Testamento. Pois é. Porque na época de Jesus era a única Bíblia que existia. E Jesus pregava, e falava, e discursava, e ensinava em cima da única palavra disponível naquela época. E uma coisa que sempre me chamou a atenção é que Jesus disse para nós examinarmos as Escrituras. Porque julgamos encontrar nelas a vida eterna, e Jesus disse, mas são elas que de mim testificam. Quando Jesus ressuscitou dos mortos, está escrito que ele apareceu para os 11 discípulos naquele domingo à tarde, e abriu-lhes o entendimento para compreender as Escrituras, começando por Moisés e passando pelos profetas. E aí eles viram que realmente o Antigo Testamento inteiro só falava de Jesus Cristo. E quando eu leio o Antigo Testamento e examino com atenção e vejo que fala de Jesus, eu digo para mim mesmo, puxa, não é que Jesus tinha razão? Só fala dele esse Antigo Testamento. E quando a gente pesquisa, examina o Antigo Testamento, nós podemos dar um salto para o Novo. Porque você não vai conseguir compreender perfeitamente o Novo se não entender o Velho. O Velho serve como uma base, como um princípio. Porém tem um problema. No Antigo Testamento tudo é sombra. Tudo está oculto. Daí a gente vai colocando luz em cima e os mistérios vão sendo revelados. Veja só aqui, por exemplo, em Êxodo capítulo 24. Moisés cumprindo uma ordem de Deus. E no versículo 6 em diante, nós encontramos o seguinte. E Moisés tomou a metade do sangue e a pôs em bacias. E a outra metade do sangue espargiu sobre o altar. E tomou o livro do concerto e o leu aos ouvidos do povo. E eles disseram, tudo que o Senhor tem falado faremos e obedeceremos. Então tomou Moisés aquele sangue e o espargiu sobre o povo e disse, eis aqui o sangue do concerto que o Senhor tem feito convosco sobre todas estas palavras. E subiram Moisés e Arão, Nadab e Abiú, e 70 dos anciãos de Israel, e viram o Deus de Israel, e debaixo de seus pés havia uma obra de pedra de safira. Havia como uma obra de pedra de safira. Parecia uma obra de pedra de safira. Era algo como uma obra de pedra de safira e como o parecer do céu na sua claridade. Porém, ele não estendeu a sua mão sobre os escolhidos dos filhos de Israel, mas viram a Deus e comeram e beberam. Amém? Muito legal, né? Alguém já está entendendo tudo, só nessa leitura já está entendendo. Mas eu quero reler com você o versículo 8. Então, tomou Moisés aquele sangue e o espargiu sobre o povo e disse, eis aqui o sangue do concerto que o Senhor tem feito convosco sobre todas estas palavras. Agora, eu releio esse versículo 8 e você que está comigo aqui na sede da Paz e Vida, repete em seguida. Então, tomou Moisés
aquele sangue e o espargiu sobre o povo e disse: eis aqui o sangue do concerto que o Senhor tem feito convosco sobre todas estas palavras. Amém? Vamos nos aprofundar nesse pacto. Um pacto de sangue. Um pacto de sangue feito pelo próprio Deus. Vamos entender o que está escrito aqui. Agora, você crê realmente que há cerca de mais ou menos 3.450 anos atrás, Deus chamou Moisés e falou assim para ele: Moisés, manda jovens, idôneos, sacrificarem bezerros, novilhos, coloque o sangue em bacias, e metade do sangue você espalhe sobre o altar, e a outra metade do sangue você espalhe sobre o povo, em cima destas palavras que você vai ler para o povo. Você acredita que um dia Deus deu essa ordem para Moisés? Quem acredita? Levante a mão quem acredita. Crê mesmo? Eu também creio. Então vamos desocupar as nossas mãos e fazer o possível e o impossível para dar a melhor salva de palmas para essa palavra. Enquanto você aplaude, abra a boca e diga glória a Deus. Mas vamos aplaudir daquele jeito. Aplaudir com as mãos e cantar a Deus com voz de triunfo. Digam glória assim com triunfo. Com triunfo. Vai aplaudindo e glorificando com voz de triunfo, de vitória. Oh glória! Pai querido, olha que coisa linda. Não só o povo aqui da sede nacional em São Paulo, Brasil, mas em toda parte onde tem uma pessoa ouvindo pelo rádio ou pela internet, tem gente te glorificando agora. Há pessoas assistindo pela TV e dando glórias também ao teu nome. Então recebe esse louvor a Deus e envia a tua palavra agora. Usa a boca do pregador e que a tua palavra vá e produza o resultado para o qual está sendo mandada. Em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Jesus. Podem se assentar, por favor. Amados, todo pacto, que é um acordo, não é? A palavra pacto quer dizer acordo. Concerto quer dizer acordo. Todo pacto entre duas partes gira sempre em torno de uma promessa. Por exemplo, o casamento é um pacto que gira em torno de uma promessa. Quando é um pacto social, como o casamento, geralmente estes pactos em torno de uma promessa tem comida e tem bebida. É verdade ou não é? Casamento, se as duas partes fizerem o pacto e esse pacto for celebrado, inclusive com testemunhas, em torno de uma promessa, se não tiver comida e bebida, até os convidados ficam falando mal, é ou não é? E a noiva fica frustrada porque ela queria uma festa, é ou não é? Todo mundo. E às vezes a pessoa até adia o pacto, adia o casamento, porque não está em condições de, após o pacto, festejar com comida e bebida. Então o noivo e a noiva estão muito interessados em celebrar um pacto em torno de uma promessa, entram em acordo também para adiar o casamento, poupar mais um pouco de dinheiro e fazer uma festa após o pacto, onde tenha bastante comida e bastante bebida. Não é assim? Muito bem. Esse é um tipo de pacto.
Mas quando duas partes, e isso vem desde os tempos mais remotos da humanidade, lá atrás, quando duas partes queriam fazer um acordo mais rigoroso ainda, cuja promessa não podia ser quebrada, eles faziam um pacto de sangue. Dois chefes de tribos, por exemplo, que faziam um pacto de paz, para não guerrearem mais, ou para unirem forças, para dizer, eu sou teu aliado e você é meu aliado, se te atacarem, estão me atacando, se me atacarem, estão te atacando, não é? Vamos fazer um pacto de sangue, e essa nossa promessa não pode ser rompida. Como que eles faziam esse pacto de sangue? Eles pegavam um instrumento contundente, cortante, e faziam uma ferida na mão. Cada parte fazia uma ferida na mão. Sangue vazava e eles davam as mãos e apertavam as mãos misturando o sangue. Isso era um pacto mais rigoroso, porque envolvia sangue. Mas quando alguém queria ir mais fundo ainda nesse pacto, para comprometer ainda mais as duas partes, além do ferimento na mão, o aperto de mão onde o sangue era misturado, eles ainda vertiam o sangue numa taça e bebiam o sangue. O pacto mais sério que existia era o pacto de sangue, especialmente quando as duas partes concordavam em beber o sangue. Pacto fortíssimo. Pois bem, um dia Deus chamou Moisés e quis fazer um pacto de sangue com ele. Com ele, como representante do povo de Israel. Moisés, é assim, 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 assim. Aceita? Claro, Senhor. O Senhor quer fazer um pacto conosco? Então vai, Moisés, e conversa com o povo. Vê se o povo concorda com essas promessas que eu vou fazer, e o povo também terá que me fazer promessas. Porque um pacto gira em torno de uma promessa. Tem que ter duas partes. Povo de Israel e Deus, duas partes. Moisés, vê com o povo se eles concordam com isso. E Moisés chegou, reuniu o povo de Israel, expôs o que Deus estava propondo, e o povo disse, tudo que o Senhor mandar, obedeceremos. O acordo tem que ter concordância, o pacto tem que ter concordância. E era um pacto de sangue. Então, segundo as instruções que Deus tinha dado para Moisés, novilhos, e o novilho é um boi jovem, novilhos foram sacrificados. O sangue foi colocado em bacias. Metade do sangue, conforme eu li aqui para você, metade do sangue foi espargido sobre o altar, espalhado sobre o altar. Por que espalhado sobre o altar? Porque aqui o altar representa uma das partes, Deus. Então o sangue foi espalhado sobre o altar, representando a parte de Deus. Deus entrando com a sua parte no pacto, metade do sangue no altar. E a outra metade do sangue, Moisés pegou um ísopo, que é um arbusto que tem muitas folhinhas pequenininhas, e ele tungava nas bacias de sangue e espargia sobre o povo. E o sangue respingava nas pessoas. Aliás, as pessoas até queriam ser respingadas com sangue.
Ô Moisés, mais para cá porque em mim não veio nada. Não vai. Jogava sangue. A pessoa estava no pacto de sangue. E veja aqui uma coisa, amados. Tudo girando em torno de uma promessa. No versículo 7, está escrito: e tomou o livro do concerto e o leu aos ouvidos do povo. E o leu aos ouvidos do povo. Quer dizer, um pacto sobre palavras, promessas da parte de Deus. E o povo entrando com a palavra também, para selar o pacto. Tudo que o Senhor tem falado, faremos e obedeceremos. Jesus disse uma vez: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Não basta a pessoa ser ouvinte, tem que ser praticante. Não adianta Deus falar e a pessoa não faz. Ah, eu quero o sangue de Jesus. Ouvi a palavra de Deus, mas está fazendo? Não, então não está cumprindo o pacto. Está quebrando. O pacto não pode ser rompido. Pacto de sangue. Então o povo aqui se comprometeu com esse pacto. Vamos examinar mais um pouquinho essa escritura, porque Jesus disse que fala dele essas coisas. Continuando aqui. Então tomou Moisés aquele sangue e o espargiu sobre o povo e disse: eis aqui o sangue do concerto. Ó, eis aqui o sangue do pacto. Eis aqui o sangue do acordo. Deus fazendo um pacto de sangue. Isso é muito sério, amados. Por que Deus precisava fazer um pacto de sangue? Isso para eles era inexplicável, não tinha sentido. Mas era um pacto de sangue que o Senhor tem feito convosco sobre todas estas palavras. Eu estou lendo o versículo 8. Um pacto de sangue que teve a iniciativa de Deus. Não foi o povo que falou: vamos fazer um pacto de sangue com Deus? Não, foi Deus que falou: eu quero fazer um pacto de sangue com vocês. Você vê? Já era uma indicação. Deus já estava começando a mostrar algumas coisas, mas que eram sombras, estavam ocultas, obscuras, incompreensíveis, sobre todas estas palavras. Aí eles sobem, não é? Eles sobem naquele monte, juntamente com Moisés. E no versículo 10, amados, veja que coisa interessante. E viram o Deus de Israel, e debaixo de seus pés havia como uma obra de pedra de safira, uma joia preciosa, mas enorme. Essa pedra ela é preciosa, mas se havia uma obra que parecia de pedra de safira, os que viram não conseguiram descrever direito. Era uma obra como uma pedra de safira. Lembrava uma pedra de safira. E a safira, a mais popular, ela tem um tom azulado. Imagina um diamante azulado, com tons de azul, que podem ir tanto do mais escuro como para o azul mais claro. Não é? Aquela pedra toda sextavada, com brilho. Parecia. Mas não existe apenas a safira azul. Tem também a safira, que é da cor magenta. Como eles não estão descrevendo as cores aqui, vamos em cima do que há na natureza. Vamos imaginar, vamos nos aprofundar. Parece uma pedra de safira. Então tem safira na cor magenta. Parece avermelhada. Tem uns tons assim, que é um vermelho mais escuro. Tem uns tons de outro lado, que é um vermelho mais claro. Tem uns tons que são mais escarlate. Ali na base dos pés de Deus. E tem também a safira amarela. Olha que interessante. Tem também a safira amarela. Que tipo de safira que eles estão vendo aqui, debaixo dos pés de Deus? Nós estamos supondo que talvez seja uma dessas três cores que eu te falei,
ou todas elas reunidas. Numa parte a safira em tons de azul, que lembra o céu e até um azul mais escuro. Em outras partes, não é? Mesclando a cor, o magenta, o que dá um roxo no meio, com as cores magenta até o vermelho mais escarlate. E depois indo para um laranja, um tipo de âmbar, porque mistura com amarelo. E amarelo bem forte, da cor de ouro, e um amarelo mais pálido. E brilhava. E veja que interessante aqui, quando eles viram essa safira, o final do versículo 10 diz assim: e como o parecer do céu na sua claridade. O céu na sua claridade brilhava muito. Mas quando eu leio essa palavra claridade, me vem à mente o branco. E se você pegar as cores que foram citadas agora, o azul, o vermelho, o magenta e o amarelo, se você fizer um disco redondo, pintar uma parte com azul, pintar outra parte com o magenta, pintar outra parte com amarelo e girar esse disco bem rapidamente, você não vai ver nenhuma das cores. O que vai dar, querida? Ela sabe. Branco. Vai dar o branco. Agora vamos interpretar o significado do que eles estão vendo naquela visão de Deus. E é claro que eles estão vendo Deus entre aspas. Não é? Esta visão de Deus não é uma visão cristalina, porque diz a palavra que ninguém pode ver Deus e continuar vivo. Eles estão vendo Deus, eles estão vendo o Deus de Israel, mas o que chama atenção é a base dos pés, essa safira, não é? Então, interpretando, se nós temos ali o azul, o magenta e o amarelo, e a gente soma todas essas cores e dá branco, o azul fala do céu, o lugar altíssimo onde Deus está. O magenta fala do sangue de Jesus Cristo, o seu sacrifício. O amarelo, que lembra o ouro, fala da sua realeza. E o branco fala da sua santidade. Não é? Está tudo aqui, na revelação, que ainda é obscura. Porque isso é obscuro. A visão que eles estão tendo é muito obscura. E continuando aqui. Porém, ele não estendeu a sua mão sobre os escolhidos dos filhos de Israel, mas viram a Deus e comeram e beberam. A gente não viu que um pacto bom, um acordo bom entre duas partes, e nós citamos o casamento como exemplo, tem que ter comida e bebida? Seria impossível que um pacto desse, com a presença de Deus, Deus falando, não, o pacto é comigo mesmo, e os 70 anciãos, mais Moisés, Arão e Abiú, estando ali no monte Sinai, representando a outra parte, a parte humana, seria impossível que um acordo dessa importância, um pacto de sangue tão importante, não tivesse comida e bebida. Não é? Então eles comeram e beberam. Está descrevendo aqui qual é a comida e qual é a bebida que eles estão usufruindo lá? Não. Mas eu sei o que é. Sei por imaginação e sei pela fé. Não é? Tenho certeza que é pão e vinho. Tenho certeza absoluta. Tenho certeza absoluta. Não está escrito aqui, mas algo testifica dentro de mim que o que eles estão comendo é pão e vinho. Muito bem. Tudo escuro, tudo obscuro, tudo isso é uma figura. Mas essa figura obscura, onde há um pacto de sangue entre Deus e a humanidade, esse pacto aqui, que é tão estranho, que mostra até a presença de Deus também de uma forma não muito clara, não é? Não muito definida, que mostra que houve comida e bebida, esse pacto aqui, ele apontava para um futuro pacto também, porém mais claro e definido entre Deus e a humanidade. Será só uma alegoria, tá bom? A carta aos Hebreus, capítulo 8, versículo 5, eu quero que você vá lá comigo, por favor. Nós vamos ler um comentário
de alguém que conhecia profundamente os costumes judeus. Os costumes daquele povo que foi o primeiro a celebrar o pacto com Deus. Está escrito assim, acharam? Aos Hebreus capítulo 8, versículo 5. Os quais servem de exemplar e sombra das coisas celestiais. Como Moisés divinamente foi avisado, estando já para acabar o tabernáculo, porque foi dito, olha, faze tudo conforme o modelo que no monte se te mostrou. Mas agora alcançou ele ministério tanto mais excelente. A carta está falando de Jesus. Mas agora alcançou Jesus ministério tanto mais excelente, quanto é mediador de um melhor concerto, de um melhor pacto, que está confirmado em melhores promessas. Nós não vimos que um pacto tem que ser em torno de uma promessa? Um pacto melhor do que aquele que foi feito com Moisés, confirmado em melhores promessas. Continuando a leitura. Porque se aquele primeiro pacto fora irrepreensível, nunca se teria buscado lugar para o segundo pacto. Porque repreendendo-os, lhes diz, eis que virão dias, diz o Senhor, em que com a casa de Israel e com a casa de Judá estabelecerei um novo concerto, um novo pacto. Não segundo o concerto que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Como não permaneceram naquele meu concerto, naquele meu pacto, eu para eles não atentei, diz o Senhor. Porque esse é o concerto, esse é o pacto, esse é o acordo que, depois daqueles dias, farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento e em seu coração as escreverei. E eu lhes serei por Deus e eles me serão por povo. Olha só, um pacto entre Deus e o povo. E não ensinará cada um ao seu próximo, nem cada um a seu irmão, dizendo, conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até ao maior. Olha que pacto amplo, hein? Olha que pacto legal. Não é só os 70 que estavam lá no monte, Moisés e Arão, e alguns poucos escolhidos, e nem receberam nada mais do que aquela visão. Deus agora prometendo um pacto melhor, fazendo uma promessa maior, que desde o mais grande até o mais pequeno, todos conhecerão ao Senhor. Versículo 12. Porque serei misericordioso para com as suas iniquidades, e de seus pecados e de suas prevaricações não me lembrarei mais. Deus dizendo, eu vou fazer um novo pacto, e ainda prometo que por causa desse novo pacto de sangue, eu não me lembrarei mais das suas prevaricações e dos seus pecados. Uma promessa maior de Deus. Versículo 13. Dizendo, novo concerto, novo pacto, envelheceu o primeiro. Eu gosto muito de pregar no Antigo Testamento. Mas eu sei que é isso mesmo, Antigo Testamento. Porque se o antigo fosse bom, ele estaria valendo até hoje. E nem precisaria ser substituído. E Deus não precisaria fazer um novo pacto. Se ele fez o novo, é porque ele revogou o velho. Dizendo o novo concerto, envelheceu o primeiro. A pessoa fica se apegando em leis do Antigo Testamento. Mas Deus está dizendo, eu vou fazer um novo pacto. E o escritor da carta aos Hebreus está sendo claro, envelheceu o primeiro testamento, o velho testamento, agora é o novo. Ora, o que foi tornado velho e se envelhece, perto está de acabar. Hoje poucos guardam o Antigo Testamento em Israel. Poucos. Porque tem tantas ordenanças que foram complicadas pelas tradições religiosas, coisas tão meticulosas, que o próprio povo de Israel não consegue viver naquele velho pacto. Eles se divorciaram, não de Deus. Eu ouvi um judeu lá em Jerusalém falando, nós estamos divorciados de Deus. Eles não estão divorciados de Deus. Eles estão divorciados do velho pacto. Porque o velho pacto ninguém aguenta mais.
Ninguém aguenta. Ele somente em si, sem as tradições religiosas que Jesus Cristo combateu veementemente, é dificílimo de suportar. Agora, as tradições vêm e impõem tantas coisas, tantos detalhes pequenos, que a pessoa tem que ter aquele transtorno obsessivo compulsivo para cumprir. Tem que ser uma pessoa que tem transtorno. E se não tem transtorno, se começar a cumprir aquilo lá, aquelas ordenanças das tradições, vai ficar com toque. Vai desenvolver o toque. Porque a pessoa fala, a lei fala uma coisa e a tradição complementa. Então a tradição vem e diz assim, opa, quando você levantar de manhã, tem que ser com o pé direito. E quando você levantar, você tem que lavar a mão imediatamente, tem que ter uma jarra com água, e você não pode andar mais do que 2 metros sem lavar as mãos quando acorda de manhã. E aí você tem que pegar um vaso com água, que você pode ter deixado cheio antes de deitar, e aí você tem que pegar ele com a mão direita, passar para a esquerda, tem que ter 2 alças, o vaso não pode ter um quebradinho, um riscadinho, um defeitinho. E aí você tem que usar a mão esquerda e jogar a água na mão direita primeiro, lavando até o pulso. E aí você pega com a mão limpa, pega na alça e você despeja e lava a mão esquerda também. E faz isso 3 vezes. Caramba, antes de fazer xixi, antes de qualquer coisa. E eu não posso andar 2 metros. Quer dizer, são as tradições que eles escreveram, né? Botaram até no papel, porque antigamente, na época de Jesus, eram tradições orais, e Jesus bombardeou as tradições religiosas. Por causa disso, vai criando uma religiosidade, e a pessoa faz aquilo pensando que está servindo a Deus, e no entanto está numa tradição humana, numa doutrina de homens. Então, acompanhe comigo aqui a dificuldade do velho pacto. Deus falou, vamos fazer o seguinte. Como eu já sei que o velho pacto será complicado ainda pelas tradições religiosas, eu vou estabelecer um novo concerto. E todo mundo vai saber o que é. Desde o maior até o menor, eu vou colocar isso no entendimento e no coração de cada um. E esse pacto, o que eu proponho, este novo acordo, é o seguinte. Se vocês cumprirem a parte de vocês, eu vou cumprir a minha. E dos seus pecados, eu não me lembrarei mais. E Deus simplificou o pacto. Então vamos ver como é que começou esse pacto muito melhor. Vamos agora no Novo Testamento, no Evangelho de Mateus, capítulo 26. Evangelho de Mateus, capítulo 26. Estamos na véspera da morte de Jesus. Faltam 2 dias para ele morrer. Estamos nos aproximando da hora do pacto ser cumprido, o pacto de sangue ser executado. Mateus capítulo 26 começa assim. E aconteceu que, quando Jesus concluiu todos esses discursos, disse aos seus discípulos, bem sabeis que daqui a 2 dias é a Páscoa e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. E concluiu todos os discursos. Nós vimos que um pacto entre 2 partes gira em torno de uma palavra, de uma promessa. Jesus concluiu todos os discursos. Ele ficou falando, propondo o pacto durante 3 anos e meio. E agora ele concluiu. Explicou para as pessoas como que é este novo pacto. Explicou em detalhes para aqueles 12 discípulos que o acompanhavam dia e noite por todas as partes. Aí ele conclui todos os discursos e promessas. Você tem que ler o Novo Testamento. Você tem que ler Mateus, Marcos, Lucas e João. Você tem que ler os Evangelhos. Tem que ver o que foi que Jesus propôs. Qual é o novo pacto? E agora ele diz, daqui a 2 dias é a Páscoa e eu serei entregue para ser crucificado. Ou seja, eu vou entrar nesse pacto de sangue, não com o sangue de bezerros ou novilhas, não com o sangue de bodes ou carneiros. Eu vou entrar nesse pacto com o meu próprio sangue. E quando Jesus estava concluindo esses discursos,
Aqueles 12 discípulos não tinham mais dúvida nenhuma de que ele é o próprio Deus. Então era Deus agora fazendo um pacto muito melhor. Porque no pacto lá com Moisés, 1450 anos antes de Cristo, o pacto de sangue que Deus fez não foi com o sangue de Deus. Deus não entrou com sangue. Ele entrou com sangue de bezerros. E o povo também não entrou com o próprio sangue. O povo também entrou com sangue de bezerros, com sangue alheio. Então aquele pacto não podia ser melhor do que esse novo pacto. Porque nesse novo pacto o próprio Deus está se apresentando, fazendo todas as promessas e dizendo: eu vou selar esse pacto com o meu próprio sangue. Vocês aceitam esse pacto? Ele não quer nem saber se a gente ia aceitar ou não. Ele entrou com a parte dele. Quando Jesus, o nosso Deus, entrou com o seu sangue nesse pacto, que garantia ele tinha que o João Ribe ou você iria topar esse pacto com ele? Tá legal, a gente aceita esse pacto de sangue. Eu não tinha garantia nenhuma, mas ele entrou com a parte dele. Esse pacto até é melhor nesse sentido, porque é unilateral numa oferta e espera que haja uma adesão da outra parte. Então veja aqui, quando 2 dias depois, ele está celebrando para ele a última Páscoa, que é o velho pacto, e vai fazer a transição daquela última Páscoa para a Santa Ceia do novo pacto. Então veja como as coisas estão acontecendo, conforme aquela sombra que nós lemos ali no livro de Êxodo, capítulo 24, versículo 6 em diante. Veja como a coisa está dentro daquela palavra. Vai acompanhando comigo. Veja o versículo 26. Estou em Mateus, capítulo 26, versículo 26. Enquanto comiam, vem cá, um pacto bom tem que ter comida e bebida. Um pacto melhor ainda tem que ter sangue. Um pacto melhor ainda. Como que o sangue era extraído? Com um ferimento contundente na palma da mão. Tá certo? Então aqui no versículo 26 a gente lê: enquanto comiam, Jesus tomou o pão e abençoando-o, o partiu e o deu aos discípulos e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo. Olha o pacto sendo feito. Amados, a bênção que Jesus proferiu nesta hora do pão não está escrita aqui em Mateus e em nenhum dos evangelhos. Mas segundo o costume judaico, na hora de abençoar o pão, a pessoa tinha que pegar o pão com as 2 mãos, erguer para o céu e proferir em hebraico essas palavras aqui. Talvez Jesus tenha dito isso. Afina o ouvido aí, porque o meu hebraico é bem ruim. Baruch atah Adonai, Elohenu melech haolam, hamotzi lehem min haaretz. Que quer dizer: bendito és tu, ó Senhor nosso Deus, Rei do Universo, que extrai pão da terra. Talvez ele tenha dito essas palavras, mas como esse pacto é muito melhor, Jesus Cristo se declarou o pão vivo que desceu do céu, enviado pelo próprio Pai, o Rei do Universo. Então o pacto é muito melhor. Não é sobre um pão da terra, é sobre o pão do céu. Isto é o meu corpo. Tomai e comei, isto é o meu corpo. O pacto tem que ter comida. E a bebida, amados? O sangue ele vai dar, não é? O sangue ele vai dar. Mas e a bebida? O versículo 27 agora. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhe dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, o sangue do novo concerto, o sangue do novo acordo, o sangue do novo pacto, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Amados, Jesus Cristo, depois de participar
da celebração desse pacto, ele como Deus e os discípulos representando a humanidade, ele vai para a finalização, voluntariamente ao encontro de Judas Iscariotes, que o traía e trazia os guardas. Então Jesus vai para lá. E o sangue começa a verter. Desde o Getsemane, depois na prisão, nos açoites, nos espancamentos, nas torturas, e finalmente na cruz do Calvário. E mesmo depois de morto, uma lança é colocada no seu lado para se certificarem que ele morreu mesmo, e quando tiram, sai sangue e água. Então ele verte o sangue. Ele mesmo, não o sangue de novilhos, não o sangue de bezerros, não o sangue de carneiros. Porque todos esses animais morriam sem saberem por que estavam morrendo e morriam contrariados. Pergunta para o boizinho, para o bezerrinho que estavam levando para sacrificar lá na época de Moisés, se ele queria morrer. Boizinho, quer verter o seu sangue por esses pecadores? O boizinho, se ele pudesse falar. Pergunta para o cordeirinho, cordeirinho, quer morrer por esses pecadores? Aquele animalzinho quadrúpede, se pudesse falar alguma coisa, ele diria, não. Mas Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E ele disse, ninguém tira a minha vida, eu espontaneamente a dou. E ele deu a sua vida por mim e por você. Está morrendo consciente, está entrando com o próprio sangue. Não com sangue alheio, e não com sangue qualquer, mas o sangue mais puro de todo o universo. O maior pacto de sangue que já existiu. Nunca houve um sangue tão poderoso para se fazer um pacto. Por isso que esse pacto novo é eterno. Porque não foi feito com sangue qualquer. Não é com o sangue de uma pessoa de boas qualidades, mas é com o sangue santo de Deus. Ele mesmo gerando um corpo para ele mesmo. E ele sentindo nesse corpo todos os nossos pecados e morrendo, dando o seu sangue pelos nossos pecados. É por isso que ele falou, quem aderir a esse pacto, dos seus pecados eu não me lembrarei mais. Então ele ofereceu um pacto ótimo. Ele não chegou para você e falou, vem cá, antes de morrer na cruz, né? Se eu me dispusesse a derramar o meu sangue para fazer um pacto de sangue com você, você daria a sua vida para mim? Não precisa dar teu sangue não, tá? Porque a palavra vida, né? Ela está envolvida com sangue. Ele não está pedindo o teu sangue. Ele só quer a tua vida. Ele quer que você entregue a tua vida nas mãos dele. Ele não chegou antes da cruz e falou, olha, João Ribe, eu estou disposto, mas desde que você me prometa que um dia você vai aderir a esse pacto e vai selar comigo esse pacto de sangue novo. E dos seus pecados eu não me lembrarei mais. Ele nem pediu a minha opinião, nem a sua, e nem questionou ninguém. Será que valeria a pena dar o meu sangue por este pecador? Aí você vai e pergunta para Jesus, antes da cruz, o Senhor, já disse que daqui a 2 dias vai morrer crucificado, vai selar o pacto com sangue. O Senhor aceitaria enfrentar esse pacto sem nenhuma certeza da nossa adesão? O Senhor aceitaria morrer por todos esses pecadores? E Jesus Cristo respondeu, aonde está a cruz, que eu vou ao encontro dela agora mesmo, porque o meu sangue tem poder, e com o sangue que eu vou derramar, eu vou purificar os que creem em mim de todo o pecado, eu apagarei todas as suas iniquidades, eu não me lembrarei mais das suas prevaricações, e eu vou escrever o nome de cada um no meu santo livro, porque esse pacto é eterno. Por isso que o pacto dele é melhor, amados. Qual é o benefício, então, que este pacto de sangue traz? Quais as promessas que ele fez? Primeira coisa é a vida. Vamos ver rapidamente? Agora você vai passear comigo na palavra. Rapidamente, hein? Não vou perder tempo, não. Acelera aí. Levítico, capítulo 17, versículo 11. Quando você faz adesão a esse pacto de sangue, qual é o primeiro benefício?
primeiro benefício é vida. Está escrito o seguinte: porque a alma da carne está no sangue, pelo que vou-lo tenho dado sobre o altar para fazer expiação pela vossa alma, porquanto é o sangue que fará expiação pela alma. Você sabe o que é expiação, amados? Se quiser, anote aí do lado. Expiação é um castigo imposto em pagamento por uma culpa. Então ele sofre a expiação, ele sofre o castigo, não pela culpa dele, mas por nossa culpa. Então ele propõe isso. Você não precisa pagar pelos seus pecados. Você não precisa sofrer o castigo pela sua culpa. A minha proposta é essa, diz o Senhor: eu pago a expiação pela tua alma. Segundo benefício desse pacto de sangue, vamos na carta aos Romanos, capítulo 3, versículo 24. O segundo benefício desse pacto de sangue é a redenção. Carta aos Romanos, capítulo 3, versículo 24. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. O que é redenção? Redenção é libertação. Você vê, a princesa Isabel, ela assinou a redenção dos escravos no Brasil, não é? Redenção é libertação. E libertação, a que preço? Para nós, nenhum. Está aqui, ó. Aceita, Deus está dizendo. Quer aderir a este pacto? Eu faço isso de uma maneira que você entre gratuitamente, de graça. Você não vai pagar nada. Redenção. O terceiro benefício é perdão, amados. O terceiro benefício desse pacto de sangue está aqui mesmo no versículo 25. Ao qual Deus propôs para a propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus. Quando você pecava, Deus tinha uma paciência com você. Mas olha só, ele diz aqui que ele vai te dar a remissão dos pecados, isto é, o perdão, se você aderir ao pacto. O quarto benefício desse pacto de sangue é a justificação. Porque a gente pecou, mas a gente não sabe se justificar. E não somos nós que nos justificamos. Versículo 26, estou aqui ainda na carta aos Romanos, capítulo 3. Versículo 26. Para demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Quer aderir a esse pacto de sangue, tem que ter fé em Jesus. E pelo seu sangue ele te justifica. Por que ele justifica, amados? Qual é a justificativa para o pecado? Nós podemos dar uma desculpa para o pecado, mas a desculpa não justifica. Você pode faltar no seu emprego dizendo que, dando uma desculpa lá, de que estava doente. Mas se você não justificar com atestado médico, será descontado. A desculpa não é justificativa. Nós podemos ter desculpa para o pecado, como Adão deu. Foi a Eva. Podemos dar desculpa pelo pecado, como a Eva também deu. Foi a serpente. Podemos dar desculpa, mas a desculpa não justifica. Como é que o nosso pecado então é justificado? Vamos ver aqui Apocalipse capítulo 1, versículo 5. Apocalipse capítulo 1, versículo 5 diz assim: e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama, não é que nos amou não, que nos ama, e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Como é que ele justifica os nossos pecados? O diabo chega acusando: o João Ribe fez isso. Só que eu tenho fé no sangue de Jesus. Aí Jesus diz para o diabo: ô acusador, me prova, me mostra. Você está dizendo que o João Ribe fez isso. Me prova. O diabo diz: tá fácil, está aqui. E o diabo vai no livro das obras e quando ele olha, estava aqui. Não está mais. Alguém apagou. E Jesus Cristo dá aquela risadinha para Satanás: mas você é um ignorante mesmo, né, Satanás?
Você não conhece a palavra? Quem tem fé em mim, eu o purifico de todo o pecado. Eu lavo os seus pecados e não me lembro mais das suas prevaricações. Vamos ver uma coisa aqui, amados. O quinto benefício é que ele nos faz nobres, importantes e poderosos. Quem adere ao pacto se torna nobre, importante e poderoso. Pode usar o sangue de Jesus, você sabe disso, né? Veja só como nós ficamos nobres e importantes. Nobres, realeza mesmo. Versículo 6, ó. E nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A Ele, glória e poder para todos sempre. Amém. Eu estou muito importante. Rei e sacerdote. Tudo porque eu aderi ao pacto do sangue de Jesus Cristo. Mas eu não precisei entrar com meu sangue, só Ele entrou com sangue. E aqui, continuando, amados, vamos ver o sexto benefício desse pacto de sangue. Ele nos traz paz. Paz verdadeira. Está precisando de paz verdadeira? Paz e reconciliação com Deus. Carta aos Colossenses agora, capítulo 1, versículo 20. E que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, olha a promessa de paz, pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra, como as que estão nos céus. E agora, para concluir, o sétimo benefício desse pacto de sangue, que é o perdão permanente dos nossos pecados e o livramento de um mundo de trevas. Você não vai viver mais em escuridão. Versículo 13, aqui mesmo, versículo 13. Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. É por isso que a gente tem paz. É por isso que a gente tem livramento das trevas. Por causa do poder desse sangue. Eu disse a você no início da mensagem que os pactos mais poderosos eram feitos com sangue. E foi isso que Jesus fez. Eu disse a você que quando um pacto era mais sério ainda, inquebrantável, as partes bebiam o sangue. E Jesus Cristo nos deu, na Santa Ceia, o seu sangue para beber. Só pode beber esse sangue quem tem parte com Ele, quem fez pacto de sangue com Ele. Quem não fez pacto de sangue com Ele, não se atreva a tomar Santa Ceia, porque esse pacto é muito sério. Quando Ele deu o cálice com o vinho, Ele disse: isto é o meu sangue, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Quem tem esse sangue desafia o diabo. Quem tem este pacto de sangue com Ele se torna nobre, importante, rei e sacerdote. Como que o pacto de sangue era feito? Ferimento na mão para sangrar. A outra parte também fazia um ferimento na mão para sangrar e ambos davam as mãos. Mas Deus, o Pai, de novo, Ele não deu o seu próprio sangue. Mas no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, está escrito: porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O Pai não deu o sangue dele mesmo, mas Ele deu o Filho. E eu? E você? Nós estamos fazendo ferimento na mão para dar o nosso sangue? Não, claro que não.
Hoje eu me cortei lá, fui fazer a barba com uma navalha, segurei a navalha, cortou, estou com machucado aqui, está ardendo para burro. Imagina um ferimento que sangra muito para dar a mão a ele, para fazer um pacto de sangue com ele. Nós não temos coragem de fazer isso, e ele sabe disso. Mas um pacto de sangue tem que ter o encontro das mãos. Tem que ter. Senão não foi feito o acordo. Quando as mãos se encontram e se apertam, está sendo selado o acordo. Com sangue na mão, o sangue está gerando um pacto indestrutível. Um pacto muito forte. Mas eu não tenho sangue na minha mão. Você não tem sangue na tua mão. O Pai não tem sangue na mão dele. Mas nós vemos o Senhor Jesus, o Verbo, e todo o pacto é feito em torno da palavra. E Ele é o Verbo, Ele é a palavra. João capítulo 1, versículo 1 diz, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O pacto é feito em torno de uma promessa, de uma palavra. Ele é a palavra. João teve a visão dele retornando para a terra naquele dia de glória. E João viu que ele tinha uma vestimenta comprida até aos pés. E na sua coxa estava escrito a palavra de Deus. O nome pelo qual ele se chama é a palavra de Deus. O pacto de sangue é feito em torno da palavra, ou seja, em torno dele mesmo. Em torno de Jesus. Eu não tenho sangue na minha mão. Você não tem sangue na tua mão. O Pai não tem sangue na mão. Mas Jesus, suspenso entre o céu e a terra, com os braços abertos, sangue na mão direita, muito sangue na mão esquerda. E aqui ele fez a reconciliação. Deu a mão para o Pai aqui, mesmo estando pregado na cruz. E ali a mão do Pai ficou banhada de sangue. E o Pai disse, está selado este pacto, meu filho. Está selado este pacto. Do jeito que você propôs nesse novo pacto, assim seja feito. Houve concordância em torno da palavra. Agora eu vim, você veio. E se você não veio ainda, precisa vir. Porque a outra mão está livre, banhada de sangue. Continua presa na cruz. Mas você tem que se aproximar de Jesus. Esse que morreu na cruz e verteu o sangue do seu pacto, o sangue da sua aliança, o sangue do seu acordo. Você tem que chegar e segurar na mão de Jesus, pela fé, e se banhar com o sangue do Cordeiro. E o sangue de Jesus te purifica de todo o pecado. A partir desta hora você tem a tua redenção. Os teus pecados são expiados. Você não será mais punido pelas tuas iniquidades. Você vai ser uma pessoa livre de verdade. A tua vida será uma bênção. E você vai participar de uma festa onde tem o corpo e o sangue de Cristo, a verdadeira comida e a verdadeira bebida. O Pai já está ali confirmado que ele aceitou o pacto. O seu novo pacto é o que está valendo. Pacto com o sangue do próprio Deus, porque Jesus é Deus. Tudo que você tem que fazer agora é pegar na outra mão e dizer, eu fecho esse pacto contigo. Você não entra com sangue, mas Jesus está entrando com um dele. A tua mão vai ficar banhada com o sangue do Cordeiro. Todas as tuas iniquidades serão perdoadas. Esse pacto é poderoso, é eterno, porque não há sangue em todo o universo igual ao sangue de Jesus Cristo. Sangue puro, sangue limpo, sangue que não tem pecado. Como é que eu poderia me purificar dos meus pecados com sangue de bezerros? Com sangue de cordeiros? Com sangue de ovelhas? Ou de animais irracionais? Aquilo era uma sombra. Não se faz mais sacrifício de animais. Jesus fez o sacrifício definitivo. Só falta a tua adesão agora. Vamos ficar todos de pé. Você vai fazer a tua adesão. Assim como na bênção proferida sobre o pão, quando Jesus abençoava o pão, todos os alimentos sobre a mesa estavam também abençoados. A bênção do pão, ela abençoava todos os alimentos sobre a mesa.
Não precisava orar para abençoar cada alimento na mesa. E quando ele pegou o cálice, deu graças, abençoou e entregou para nós. Quando ele abençoou o cálice, tudo que a gente bebe, nós nos tornamos abençoados pelo sangue de Jesus. É a bênção, é o cálice abençoado, o sangue do abençoador. Jesus não tem garantia nenhuma que você vai querer aderir a esse pacto, mas ele fez esse pacto de sangue por tua causa. Você não prometeu nada para ele, você nem pediu para ele derramar o sangue por você, mas não importa, ele foi e verteu o sangue para fazer um pacto de amor com você, onde ele te perdoa generosamente, sem você merecer, onde ele te justifica de uma tal maneira que ele apaga todos os teus pecados, porque não tem justificativa para o pecado, é ele que te justifica, e ele te justifica apagando os teus pecados, te purificando com seu sangue precioso. Ele está esperando. Com uma mão, ele está segurando na mão do Pai. O Pai já confirmou, está consumado. O véu do templo se rasgou de cima até embaixo, está confirmado. Agora, a outra mão, banhada de sangue. Ele espera que você venha pela fé e segure na mão dele e diga: Senhor, está fechado. Eu concordo. Vamos fazer o nosso pacto eterno de sangue. Aí ele vai te purificar de todo o pecado. Tudo que você precisa fazer é levantar a tua mão. Por isso que a cruz colocou o corpo de Jesus entre o céu e a terra. Quando você levanta a tua mão, eu quero, é para tocar pela fé na mão banhada de sangue do nosso Senhor Jesus. Tem que levantar a mão. Quem quer receber o Senhor Jesus como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, erga a mão direita assim bem alto e pela fé toque na mão de Jesus Cristo. Isso, se banhe com esse sangue que te purifica de todo pecado. Oh glória! Todos que ergueram as mãos, saiam dos seus lugares e venham aqui para frente comigo. Venham até o altar, porque metade do sangue foi para o altar. A parte de Deus, não é? A parte dele. Vem para cá, vem para cá. Todos que ergueram as mãos, peçam licença para as pessoas. Vem andando aqui para frente, vem até o altar. Oh glória, vamos aplaudir o Senhor Jesus por cada vida que está vindo, por cada vida que está chegando. Vamos aplaudir mais, igreja, vamos aplaudir mais. Venha, meu querido, venha, minha querida. Venha se purificar com o sangue de Jesus. Venha dizer para ele: eu aceito esse pacto de sangue. Eu quero chamar aqui na frente pessoas que estão afastadas, sem igreja. Meu amado, minha amada, quando a gente faz o acordo, tem que ter, depois desse pacto de sangue, a comida e a bebida. Santa Ceia. Está aqui a comida e a bebida que ele oferece. Em celebração ao pacto, é em memória dele isso. E em nossa memória também. Você tem que participar dessa comida e dessa bebida. Porque Moisés, lá no Antigo Testamento, juntamente com os outros escolhidos ali, um número pequenininho, eles viram entre aspas, não é? Eles viram Deus, viram o Senhor, Deus de Israel. Mas não foram abençoados ali não, mas comeram e beberam. Agora Jesus, ele vem, o próprio Deus, faz o pacto de sangue. E ele dá a comida, ele dá a bebida para quem faz parte desse pacto. Então você está afastado, afastada. Como é que você está comemorando esse pacto? Se você não participa nem da comida, nem da bebida. Porque está afastado, afastada. Porque está sem igreja. Não vem ao caso agora se você se entristeceu e saiu da igreja. E também não vem ao caso se na igreja se entristeceram com você e te mandaram embora. Também não interessa. Ou se você simplesmente esfriou na fé e saiu da igreja. Eu só sei de uma coisa. Você conhece o pacto. E faz tempo que você não come e bebe por causa desse pacto. Então você que está sem igreja e já passou pelas águas do batismo, lógico,
Porque faz parte da exigência do Senhor que a pessoa se lave antes de participar desta mesa. Faz parte da exigência. Se você está sem igreja, já é batizado e não tem participado da Santa Ceia, que celebração há nesse pacto de sangue? Você precisa voltar, precisa se tornar membro de uma igreja. Então você que está sem igreja, saia do teu lugar e vem aqui para frente também em nome de Jesus. Quem está afastado, afastada, sai do teu lugar, vem aqui para frente. Não precisa nos contar nada, não queremos saber de nada. Não nos procure para contar nada. Venha simplesmente para frente para ter comunhão com teu Senhor. Venha para frente para ter comunhão com o teu Deus. Vem para cá. Vamos aplaudir mais o Senhor Jesus. Vamos aplaudir muito. Quero chamar aqui na frente as pessoas que não estão conseguindo ficar debaixo do pacto com perfeição. Pastor, está difícil. Tenho titubeado muitas e muitas vezes. Tenho manquejado, tenho cocheado. Está difícil. Eu gostaria de ter uma renovação com esse sangue. Eu gostaria de ter uma renovação do sangue de Jesus. Eu quero uma expiação feita por Jesus, não por mim. Eu não quero ser castigado por Deus. Eu não quero expiar o meu pecado pagando aí fora. Porque Jesus já pagou por mim. Mas eu reconheço que eu tenho feito algumas coisas dignas de castigo. Mas eu não quero sofrer o castigo para pagar a minha expiação. Porque eu creio que Jesus já fez essa expiação por mim. Mas estou fazendo coisas dignas de castigo. E eu quero parar com isso. Eu quero purificação pelo sangue de Jesus. Então saia do teu lugar e vem aqui para frente em nome de Jesus. Igualmente, não nos conte nada. Não nos conte nada. Simplesmente venha para frente com esse desejo de receber a expiação feita por Jesus. Ele sofreu o castigo que nos traz a paz. Venha para frente e vamos aplaudir muito o nosso Senhor Jesus. Quero falar com você que está assistindo pela TV. Se você quer entregar a vida para Jesus ou voltar para Jesus, então se ajoelhe ao lado do teu televisor. Talvez você esteja assistindo um DVD que te emprestaram dos pregadores do telhado. Então, quer entregar a vida para Jesus ou voltar para Jesus? Se ajoelhe aí ao lado do teu aparelho de DVD. Você que está ouvindo pela rádio ou pela internet em qualquer lugar do Brasil, do mundo, quer entregar a vida para Jesus? Quer voltar para Jesus? Quer se reconciliar com Ele? Quer celebrar este pacto? Então se ajoelhe ao lado do teu rádio, ao lado do teu computador. Você que está dirigindo qualquer rua, estrada, avenida, caminho, atalho. Você que está aí de noite numa estrada. Eu tenho encontrado caminhoneiros que me dizem assim: Pastor João Ribe, a Paz de Vida é a nossa igreja, porque nós não temos tempo de congregar devido às constantes viagens. Mas pelo rádio, sempre que a gente entra em qualquer cidade do Brasil, é só procurar que tem uma rádio transmitindo as suas mensagens. E nós somos alimentados na estrada, a Paz de Vida é a nossa igreja na estrada. Você, caminhoneiro, renova a tua fé com o Senhor agora. Para em alguma igreja aí na estrada, no caminho, para depois tomar Santa Ceia. Viu? Agora você que está dirigindo na cidade, no centro, no engarrafamento, ou em qualquer lugar, quer entregar a vida para Jesus? Coloque a mão direita sobre o teu coração, porque nós vamos orar. E eu vou pedir para cada pessoa que veio para frente aqui na sede nacional da Paz e Vida, vou pedir que você se ajoelhe diante do altar. Porque Deus falou para Moisés: Moisés, metade do sangue você coloca sobre o altar, porque essa parte do sangue é o compromisso de Deus. E Jesus derramou seu sangue por nós. E a outra parte do sangue, Moisés, você vai espargir sobre o povo. Então você está sendo espargido agora com o sangue de Jesus Cristo. O sangue de Jesus não vai jogar uma gotinha em você. Ele vai te banhar e te purificar de todo o pecado. Então você que está de joelhos aqui, e você que está ouvindo à distância, pelo rádio ou pela TV, coloque a mão direita sobre o teu coração. E ore assim comigo: meu Deus e meu Pai, meu Deus bendito, meu Deus amado, eu creio nesta palavra e eu a compreendo
claramente. E eu sei, eu creio que o novo pacto é muito melhor. É incomparavelmente melhor. Não há sangue igual ao sangue do Senhor. Por isso vem com teu sangue, me banha agora, me dá vida de verdade, faz expiação dos meus pecados, me dá remissão, me dá redenção, me transforma agora e me enche, Senhor, do teu Espírito. Apaga, Senhor, as minhas iniquidades, e eu creio que nunca mais o Senhor se lembrará dos meus pecados e das minhas prevaricações. Meu Pai bendito, confirma o meu nome no livro da vida, com o sangue deste pacto, com o sangue de Jesus, e jamais risque o meu nome do teu santo livro, porque é em torno desta palavra, é em torno do verbo que nós celebramos este pacto de sangue. O Senhor Jesus é o meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador para todo sempre. Amém. Você acabou de ouvir uma mensagem nos Encontros de Paz e Vida, com o pastor João Ribe Palharim. Participe você também dos Encontros de Paz e Vida, lugar de gente feliz.